Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Educação MZ. Nós estamos muito gratos por vocês terem aí comentado os vídeos e também estamos gratos por sempre estarem aí ligados para assistir os vídeos que nós temos disponibilizados. E estamos satisfeitos em saber que estamos a satisfazer a necessidade de cada estudante aí que tem buscado conteúdos que têm a ver com a resolução de exame e preparação. Então, isso é muito bom, é um bom resultado e nós também, assim, dá-nos vontade de continuar e vocês também aí continuem assistindo, se inscrevam mais no canal, partilhem para os seus amigos mais próximos e isso poderá lhe ajudar bastante. Então, hoje nós vamos atender o assunto da matemática. Então, nós tivemos aí resolução de exame da matemática de IFP 2023, primeira parte, onde resolvemos o número a partir do número 1 até o número 21. Então, aqui nós vamos começar pelo número 22 e até 40. Então, esta é a segunda, assim como a última parte. Então, se ainda não se inscreveu no canal, faça a questão de se inscrever agora. Não leva muito tempo, é apenas se inscrever e já está. Em menos de 1 minuto tu podes fazer isso. Além disso, nós ainda estamos na preparação para português, já terminamos. Matemática, queremos terminar com a resolução do exame do ano 2023 e poderemos também ainda dar preparação, porque preparação matemática já é a primeira, segunda, terceira parte. Então ainda faltam algumas, pelo menos 2 partes, senão uma vai depender do tempo. Então, se és novo, se este é o primeiro seu vídeo a assistir, faça a questão de se inscrever, partilhar com seus amigos, nos teus grupos, em diversos lugares onde será possível para que os outros também tenham o mesmo benefício. Então vamos, para que não perdamos tempo, porque não é fácil. Matemática, uma vez que leva a cálculo, explicar os passos, então acaba aí levando muito tempo. Então vamos fazer de tudo para poder ganhar o tempo reduzindo. Então, vejamos aqui. Quantos termos tem o desenvolvimento de x menos 1 elevado a n mais 1? Com n pertencente ao conjunto dos números naturais. Então, a condição é que este n que está elevado, deve pertencer ao conjunto dos números naturais. Quer dizer, não pode ser um número negativo, não pode ser menos 1, não pode ser menos 2, também não pode ser um número fracionário, como 0,5, 3,2, então, e também não pode ser um número de uma raiz, então deve ser um número natural. Então, quantos termos terão este exercício? Então, vejamos aqui. O desenvolvimento de x menos 1, n mais 1, possui n mais 2 termos quando expandindo completamente. Isso ocorre devido ao uso do binômio de Newton. O número de termos em um binômio elevado a uma potência n é n mais 1. No entanto, ao considerar x menos 1, que é o nosso exercício, n mais 1, há um termo adicional resultando em n mais 2. Então, o termo adicional que nós teremos do n mais 1 é o n mais 2. Então, portanto, o desenvolvimento de x menos 1, n mais 1, tem n mais 2 termos quando n pertence aos conjuntos dos números naturais. Então, esse desenvolvimento deve ser n mais 2. Então, essa maneira de resolução quando se fala de desenvolvimento, é acrescentar, é o acréscimo. Então, nós estamos a dizer que o n deve pertencer ao conjunto de números naturais. Então, o primeiro termo, 1. Então, depois, segundo a lei de Newton, o número é um binômio elevado a uma potência n, é esta que nós temos aqui, n mais 1. Mas o seu desenvolvimento é este, n mais 2. Então, para que
Essa justificação pertence ao conjunto dos números naturais, deve ser n mais 2. Isso através do binômio de Newton, que é a linha D. Número 23. A Maura tem 10 fichas. A Maura tem 10 fichas esferográficas. São canetas. 4 das quais são verdes. O universo são 10. 4 são verdes. 3 azuis e as restantes vermelhas. Escolheu-se aleatoriamente uma esferográfica. Qual é a probabilidade de ser vermelha? Aqui é muito fácil. Aqui estamos a falar de probabilidade, casos favoráveis sobre casos possíveis, ou casos possíveis sobre casos favoráveis. É o número menor dividido pelo número maior. Então, qual é a probabilidade de ser vermelha? Então, nós queremos canetas vermelhas. Aqui, 4 das quais são verdes, 3 das quais são vermelhas. Então, é só dividir 3 por 10. Isso já está resolvido, mas vou mostrar aqui os passos para que vocês saibam como é que isto se faz. Então, a Maura tem um total de 10 esferográficas e as restantes, ou seja, as que não são verdes nem azuis, são vermelhas. Portanto, há 10. Então, vamos subtrair 10 tirar 4 é 6. E menos 3, ficamos com 3 esferográfica. Então, as 3 esferográficas são 10 menos 4 menos 3. Aliás, 10, 4, 3. Então, temos 10 canetas, 4 canetas, 3. E 3 são as vermelhas que nós queremos. Então, a probabilidade de escolher uma esferográfica vermelha é dada por a probabilidade, número de esferográficas vermelhas, total de esferográfica. Esse caso, casos possíveis e casos favoráveis. Substituindo os valores, então, canetas vermelhas por caneta. Esse exercício é muito simples para quem já fez a 12ª. 24. Então, neste caso, seria a linha C. 24. Qual é o conjunto de solução da equação? Então, veja só que nós aqui estamos perante uma equação modular. O que é... Primeiro, o que tens que saber é ir atrás... como posso dizer, ir atrás das regras, porque o que acontece na matemática? Na matemática é muito simples, desde que tu saibas ou entendas e conheças as regras de cada tipo de gênero de exercício. Então, esse gênero de exercício, que é a equação modular, ele deve sempre ter duas soluções. Uma solução negativa e a outra solução positiva. Mas como é que isto se faz? Vejamos só. Primeiro, temos aqui a nossa equação modular. X mais 1 é igual a 3. Primeiro, tiramos dentro do módulo em duas raízes, uma como esta e a outra negativa. No segundo membro, logo jogado pelo sinal menos. Então, quer dizer o quê? Primeiro vamos tirar a equação para a parte positiva, assim sem mexer nada, tiramos os módulos, então ficamos com x mais 3. Agora a parte negativa, o negativo é jogado pelo sinal menos. Então tudo que estiver no segundo membro deve ser jogado com o sinal menos. Então o primeiro membro mantém positivo, assim como está, x mais 1, mas o segundo membro deve ser jogado pelo sinal menos. Se aqui tivéssemos, por exemplo, 3x mais 2, então nós poderíamos fazer 3 vezes 3, aliás, menos vezes 3x e menos vezes 2. Então, para obter o resultado. Então, depois de ter organizado assim, esta é a parte negativa e esta é a parte positiva. Então, já temos a parte positiva e a negativa. É só fazer a questão de resolver. Vamos resolver esta parte. Sabemos que x mais 1 é igual a 3. E 3 quando passa para o segundo... Aliás, 1 quando passa para o segundo membro torna-se negativo, porque aqui é mais. Ficando 3 menos 1. X é igual a 2. Então, a parte positiva, x é igual a 2. O primeiro x chama-se x1.
Aqui, nós já temos aqui, já vamos jogar o sinal, 3 menos fica menos 3. X, o menos quando passa para lá, mais 1 fica menos 1. Então, x é igual a menos 3, menos 1. Então, menos, uma vez que os números têm os mesmos sinais, mantém-se o sinal e joga-se os sinais que dá positivo, logo vamos adicionar os números, porque menos dá mais. Logo fizemos 3 mais 1, 4. Uma vez que os sinais estão a igualar, mantemos. Logo x2 é igual a menos 4. Então nós temos que ir procurar. Muita gente tem falhado nesta questão quando dá-se um exercício sobre equações ou inequações para escolher a solução. Não se atrapalhe. Uma vez que aqui já tens o x1 e x2, a resolução, a opção que tu vais escolher deve aparecer da mesma maneira. O primeiro x deve ser 2, o segundo x deve ser menos 1. Se encontrares ao contrário, ainda que sejam os mesmos resultados, isso está errado. Então vejamos quais são as opções que nós temos que seguem a sequência da nossa resolução. A linha A, o primeiro x é menos 2, o segundo x é menos 2. Isso está errado, porque o nosso primeiro x é 2 e aqui é menos 4. Então, aqui o primeiro x é menos 2. Não, o nosso primeiro x é menos 2, automaticamente está errado. A linha C, o nosso primeiro x é 2, ali exatamente que é 2, o nosso segundo x é menos 4, exatamente é menos 4. Então, ficamos com a linha C. Então, para tu poderes resolver uma equação modular é muito simples. Primeiro, retire a equação, aliás, retire o módulo e mantenha. Retirando, já tens a parte positiva. A parte negativa, para ter a parte negativa, é só jogar tudo que estiver no segundo membro com sinal negativo. Então, tendo já jogado com sinal negativo, tu já terás aí, poderás resolver e seguir a sequência. Considere a função g de domínio R definida por g menos módulo de x mais 3. Qual das equações seguintes não tem uma solução? Então, a nossa função é esta, deve pertencer ao conjunto dos números reais. Temos negativos, positivos, tantos e por lá fora. Então, números reais. Então, definida por g é igual a menos... Então, queremos ver qual é das opções aqui não tem solução. Qual das opções não tem solução? Então, o que é que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos tomar a cada função que nos deram aqui. A primeira, g de x1 é igual a 1, g de x é igual a 2, g de x é igual a 3, g de x é igual a 4. Então, vejamos aqui. G de x, a função que nos deram no número é esta. G de x é igual a menos módulo de x mais 3. Então, nós vamos substituir onde tem x com os números já colocados no exercício. Ali temos 1, temos 2, temos 3 e temos 4. Então, vejamos. G de 1, já não temos x, então onde tiver x vamos colocar 1. Então, menos 1 mais 3 é igual a 2. Então, aqui x é igual a 2. G de 2 é igual a menos 2 menos 3 é igual a 1, x é igual a 1. G de x é igual a 3, menos 3 mais 3 é 0, são simétricos. G de x, G de 4 é igual a menos 4, menos 4 mais 3. Então, aqui nós usamos 2, usamos 3. Aqui tinha que ter mesmo 4, houve uma falha. Então, aqui tinha que ter mesmo exatamente o 4. Então, aqui seria menos 4 mais 3. Então, menos mais é menos. Então, leva-se o sinal do número maior. Então, torna-se menos 1. Então, a função g de x, menos x mais 3, é uma função linear com valor absoluto. Então, nós temos aí um valor absoluto. Então, uma vez que temos um valor absoluto, se nós formos a verificar aqui do número g de x, nós temos um número negativo que deu menos 1.
Então, um número negativo não é um número que nós esperamos obter numa função g de x que é linear. Então, vejamos aqui. G de x é igual a 1. Tem solução quando x é igual a menos 2. Então, porque g de menos 2 é igual a 1. É isso que nós estávamos a ver aqui. Então, g de 1 é igual a 2. G de x2 tem solução quando x é igual a menos 1. Porque g de x menos 1 é igual a 2. Então, g de 3 tem solução quando x é igual a 0. Logo, g de 0 é igual a 3. O 0 é o resultado que nós temos. G de 4 não tem solução, pois o maior valor que g de x pode alcançar é 3, quando x é igual a 0, devido ao valor absoluto. Portanto, a equação que não tem solução é 4. Então, a opção que não temos solução é 4. Por quê? Porque uma vez que estamos a falar de uma equação linear, uma função linear, nós temos um valor absoluto. Onde é que se acha o valor absoluto? É no g de x3, onde é igual a 0. Então, uma vez quando nós usamos o 3, temos o 0, quer dizer não podemos passar o 3. Então, a partir de 4 para cima, é aí onde nós não teremos a solução. Então, a opção certa é a opção D. 26. O valor de limite A de n sobre C, n mais b com A, B, C pertencente a conjuntos de números reais é? Se for a verificar aqui, é uma coisa um pouco estranha, mas simples. Nós sabemos que temos aí um limite. Então, limite de AN sobre CN mais B, A tendendo ao infinito. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos separar os termos semelhantes. Então, vamos dividir o N, o A dividido por N e C mais 1 dividido por N. Então, agora vamos já aplicar as regras do limite. Então, isto aqui é a repetição disso que nós temos aqui. Então, vamos... aquilo que nós temos como numerador é um limite, o que temos como denominador também é um limite. Então, à medida que A tende ao infinito, A sobre N, que é o limite de cima, cresce infinitamente, enquanto B sobre N vai para 0, pois B é uma constante e N está no denominador. Então, B é constante e N está no denominador. Então, isso nos leva à seguinte simplificação. Então, este A, o infinito, uma vez que A tende para o infinito é mesmo que dizer A. Então, o B dividido por N é 0. Por quê? Porque o B é constante. Então, uma vez que vamos ter o B constante, ficamos com infinito sobre C mais 0. Nós sabemos que C mais 0 é igual a C. Então, aqui colocamos o infinito por quê? Porque infinito dividido por C é infinito. Mas nós sabemos que A, porque sabemos que o nosso limite A tende para infinito. Isso quer dizer, se A tende para infinito, infinito também tende para A. Então, vamos tirar o infinito e colocar A. Então, C mais 0 torna-se C. Então, fica A sobre C. A sobre C. Nós temos B sobre C, A sobre C. Então, aí temos a nossa equação. E vamos seguindo. Número 27. O valor de limite n elevado a 2 menos 1 elevado a 3 sobre n tende a mais infinito é. Então, vejamos, a nossa expressão é esta. Limite de n elevado a 2, tudo elevado a n
tende a mais infinito. Primeiro vamos fazer a divisão de todos os termos por n elevado a 6. Então vamos obter o seguinte. Então este termo vamos dividir por n elevado a 6 e n menos 2 menos 1 elevado a 6. Então, uma vez que nós tiramos o n aqui elevado a 6, nós vamos ficar com 1 menos 2 n elevado a 5. Então, como n tende ao infinito, o termo n2 menos 1 sobre n6 elevado a 6 vai para 0. E o termo 2n sobre 5 também vai para 0. Então, portanto, o limite final é 0 sobre 1 menos 0. Então, nós sabemos que na matemática um número não pode ser dividido, o zero não pode ser dividido com outro número. Então, 1 menos 0 é 1. Então, 0, uma vez que 0 é o nosso n, então nós vamos ficar com limite 1. Então, é aí onde nós vamos parar. A linha C. 28. Seja U de n uma sucessão com 6 termos, cujo primeiro é 3 e a diferença é 4. Diferença nós conhecemos, que é a razão. Determina a soma de todos os termos da sucessão. Isso é muito simples, é só ter a fórmula. Primeiro retiramos os dados. A é igual a 3, n é o termo, é igual a 6, d é a razão, que é 4, e a soma é o que nós queremos. Então a fórmula é esta aqui, a fórmula de resolução da soma é esta que nós temos. S de n é igual a n sobre 2, 2 vezes a mais n menos 1 vezes d. Então é só substituir, já temos a, já temos n, já temos d. Então n é 6, 2 já tínhamos, 2 já tínhamos, a é 3, mais n é 6, mais 1, x, d é 4. E usar a matemática. Primeiro, resolve-se o que está dentro de parênteses retos. Sim, primeiro resolve-se o que está dentro de parênteses curvos. Depois, o que está dentro de parênteses retos. Isso depende. Ou primeiro vamos usar vezes e terminamos. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Aqui não levei muitos passos longos, senão poderíamos demorar tanto. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. E 2 vezes 3 é igual a 6. 6 menos 1 é igual a 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, tudo isso que nós temos. S de 6 é igual a 3 vezes 6 mais 20. Então, 6 mais 20, primeiro resolvemos que está dentro de parênteses. 6 mais 20 é igual a 26. Então, 3 vezes 26 é igual a 71. E nós ficamos com a opção... Não, 71 ou 78. É a 78. 78 é a opção B. Qual é o valor de limite 8x ao quadrado menos x mais 2, 4x ao quadrado menos 1? Qual é o valor desse limite? Vejamos qual é o valor. Para encontrar o limite deste valor, podemos simplificar a expressão dividindo todos os termos pelo termo de maior grau no denominador, que é 4x elevado a 2. Então, vamos levar o termo com maior grau no denominador. É este aqui. No denominador temos 4x elevado a 2 menos 1. Esse é o termo que tem o maior grau. Então, quer dizer, vamos dividir o numerador assim como o denominador pelo mesmo valor. É o que nós fizemos aqui. 8x elevado a 2 menos x mais 2 sobre 4x 2 sobre 4x 2 menos 1 sobre 4x. Então, vamos simplificar agora. Simplificando cada termo, obtemos o seguinte. Isso já estamos a dividir. Quer dizer, estamos a separar os termos. Separamos o 8, x elevado a 2 menos 2, também separamos e 2. É isso que nós temos. Dividido, dividido, dividido. Então, x elevado a 2
sobre x elevado a 2 é igual a 1. Menos 1 sobre 4x elevado a 2. Então, temos aqui 8x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado. Nós estamos a ver que são termos semelhantes. X ao quadrado é só dividir 8 por 4. Então, 8 dividido por 4 é igual a 2. Aqui x menos 4x ao quadrado. Vamos simplificar. Aqui temos 1x. Quando tiramos o x, ficamos com 1. X ao quadrado, ficamos com apenas o x. Aqui tiramos 1. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. E 4 dividido por 2 é igual a 2. X ao quadrado. E isso aqui mantém. Então, agora, à medida que x tende ao infinito, os termos que têm 1 sobre x ou 1 sobre x elevado a 2 se aproximam de zero. Então, quando nós vemos que já não temos como simplificar, vamos usar a nossa explicação aqui. X tende para o infinito. Em todo lugar onde tem a incógnita será zero. Então, 0, 0, 0. 2 menos 0 mais 0 é igual a 0. Fica 2 sobre 1. E 2 sobre 1 é igual a 2. Então, nós temos aqui, finalmente, a nossa solução. O que está a acontecer? Em todo lugar onde nós temos o x é 0. Quer dizer, 1 dividido por 4x. Aqui temos x, logo é 0. 0. Então, 0, 0, 0. Ficamos com 2 sobre 1. Igual a 2. Vejamos se temos um exemplo. Aliás, não é um exemplo, solução. Qual é o valor de limite de 1 mais 5 sobre 3 elevado a x? Então, nossa expressão x tende ao infinito. Então aqui nós estamos perante uma função exponencial ou uma abordagem exponencial. Então, 1 sobre mais x torna-se Euler elevado ao limite desse mesmo número, que o x torna-se ln. Então, agora consideramos o limite dentro do expoente. Então, limite tendo mais de infinito é isto que nós temos aqui dentro do expoente. Aplicamos a regra de L'Hopital. Então, aplicando a regra de L'Hopital, nós obteremos L de n 1 mais 5x sobre 1x. Então, simplificando, vamos simplificar. Então, nós sabemos que aqui temos Ln, 1 mais 1, 1 mais 5 sobre x. 1 mais 5 sobre x. Então, ficamos com menos 5 sobre x, x1 mais 5 sobre x. Agora, voltando à expressão original, que é esta. Então, nós temos esta condição, menos 5 sobre x, 1 mais 5x. Então, nós usamos o x ao quadrado, que está aqui, por baixo passou a multiplicar. Então, como estava a dividir, passou a multiplicar aqui embaixo. E esse x, porque x vezes x é igual a x ao quadrado. Então, voltaremos a ter a mesma coisa. Então, se nós voltarmos à nossa expressão, que é esta, L de n, nós obteremos o L. Porque 1 mais 5 sobre x é o mesmo que nós temos aqui. X mais 1 sobre 5x. Então, simplificamos este, porque x está ao lado de Ln. Então, simplificamos este e simplificamos este. Ficamos com o 5. Então, ficando com 5, torna-se elevado a 5. Como nós fizemos aqui com o nosso x. O x que estava como expoente,
passou a multiplicar. Então, com ln. Então, essa é a regra de L'Hopital. Então, elevado a menos 5. Então, temos aqui é elevado a menos 5. Número 31. Estamos quase para terminar. A solução do sistema x mais y é igual a 3, 2x menos y é igual a menos 6. É o par ordenado. Então, nós queremos a solução deste sistema. Isso aqui chama-se sistema de equações. Isso é muito simples resolver isto. Vejamos. Quando tu tens sistema de equações, o que é que tu fazes? É só separar. Pega esse sistema, resolve numa parte e pega esse sistema também resolve noutra parte. Como é que funciona? Vejamos aqui. Nós temos duas equações, é por isso que chamam sistema de equação. A primeira equação é esta: x mais y é igual a 3. A segunda é 2x menos y é igual a 6. Então, primeira coisa a fazer neste lugar é o que é mesmo? Vamos achar o x, porque o x é o principal. Então, depois de nós acharmos o x, é que vamos substituir. Então, essa vamos manter assim. O y, quando passa para o segundo membro, torna-se negativo. Então, x torna-se igual a 3 menos y. Já encontramos o nosso x. X é igual a 3 menos y. Então, nesta equação de baixo, em todo lugar onde tiver x, nós vamos colocar 3 menos y. Então, 2, uma vez que 2 está multiplicado por x, vamos multiplicar com isso que está aqui. 2 vezes 3 menos y. Menos outro y que está ali, que é igual a menos 6. Esse ainda mantemos porque já encontramos x. Fica 6. 2 vezes 3 fica 6. 2 vezes menos y fica menos 2y. Menos y é igual a menos 6. Então, x é igual a 3, vamos manter. X é igual a 3 menos y, vamos manter. Então, temos aqui menos 2y menos y. Menos é mais. Logo, 2 mais 1 fica 3y. E mantém-se o sinal. Então, 6 menos 3y é igual a 6. Então, aqui nós estamos a fazer para encontrar o y, porque já encontramos o x. Então, o 6 passa para o segundo membro, torna-se positivo. Logo, aliás, torna-se negativo. Fica 12. Menos 6. Menos 6 é mais. Logo, mantém-se o sinal, que é 12. Então, uma vez que menos 3 está a multiplicar com o y, fica a dividir. Fica menos 12 dividido por 3. Então, menos é mais. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, y é igual a 4. Então, depois daqui, essa solução não está certa, porque temos uma incógnita. Temos que terminar ela. Então, uma vez que nós já temos o valor do y, então vamos substituir a conta y com o valor do y. Logo, x é igual a 3 menos 4. 3, além de escrever x é igual a 3 menos y, escrevemos 3 menos 4. Então, 3 menos 4 é igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1, y é igual a 4. X menos 1, y 4. Aqui x 1, y 1, errado. Y1, aliás, x1, y4, errado. Y menos 1, errado. Aliás, x está certo, mas o y está errado. Menos 1, 4. Está certo. Qual é a função inversa de f de x igual a logaritmo de 3x menos 2? Para os que assistiram preparação de IFP Matemática, já viram como que se faz uma função inversa. Isso é muito simples. A nossa função qual é? Vejamos primeiro. A nossa função é esta: logaritmo de x menos 3 na base 3. Aliás, menos 2 na base 3. É isso que nós temos aqui. Logaritmo
de x menos 2 na base 3. Então, uma vez que nós queremos uma função inversa, vamos precisar da incógnita chamada y. Então, y nós vamos igualar com a função. É por isso que y aqui é igual a logaritmo de x menos 2 sobre 3. Então, vamos substituir esse y, vamos colocar onde está x e x onde está y. É por isso que aqui temos x é igual a logaritmo de y menos 2 sobre logaritmo de 3. Então, uma vez que nós já substituímos, ou já invertemos, já simplificamos, então já temos aqui y sobre 2 e deve ser 3 elevado a x. Então, ficamos com y igual a 2, aliás, y menos 2, isso que está em cima, é igual a 3 elevado a x, que está aqui. Então, y é igual, vamos passar o 2 para o segundo membro, y é igual a 3x, é 3 elevado a x mais 2. Então, esta é a função inversa desta aqui. Então, se você quer voltar a ter isto, é só seguir fazer o inverso. Então, y é igual a 3 elevado a x mais 2. X é igual a 2 elevado a x, 3 elevado a menos x e 3 elevado a x mais 2. Muito certo, opção C. Estamos aqui. Atenção. Quando nós estamos a ver figura, isso é muito fácil. Mas tu tens que prestar atenção quando tu chegas já nos últimos números. Há uma nota que coloca-se. Qual é a nota? Esta que está aqui em cima. Na figura estão representadas as funções f e g. Responda às perguntas 33 e 34. Quer dizer, com a ajuda do gráfico, nós poderemos responder o número 33 e o número 34. A partir do número 5, aliás, o número 35 e o número 36 não fazem parte da figura que nós temos. Aqui diz-se 33 e 34. Então, depois de termos estas notas, isso já podemos avançar. Número 33. A expressão analítica de g de x é. Então, está-se a referir a essa expressão, essa reta aqui, de g de x. O que fazendo o gráfico ou fazendo a tabela, qual é a função que nós teremos? Será que será esta? Será esta? Será que esta figura ou este gráfico de g de x, essa reta, corresponde à linha A? Corresponde a B, C ou D? Então vejamos, eu quero vos dar uma dica muito interessante. Uma vez que nós aqui temos é muito bom, aliás, é muito fácil quando é expressão analítica. Porque aqui, o que é que será? Se não fosse uma expressão analítica, tu serias obrigado em observar, em resolver cada g de x para esboçar o gráfico e saber qual é que vai coincidir. Então, isso pode te levar muito tempo no exame. Então, quando é uma expressão analítica, para você poder encontrar a função certa, para você não levar muito tempo fazendo muitos gráficos, é muito simples. Olhe para onde passou a reta, onde é que passa a reta nos eixos do x. Eixo do x é essa que vai à esquerda, à direita. Ou seja, essa horizontal. Então, esta reta horizontal corresponde ao eixo do x e vertical corresponde ao eixo dos y. Então, aqui só teremos valores de x e aqui teremos valores de y. Então, o que nós queremos estudar é este g aqui. E o g no x, ele passa no 3. Então, quer dizer o quê? O 3 deve ser um número positivo. Então, o que eu quero dizer com isto? O que é que eu quero dizer com isso? Uma vez nós temos 3, então quer dizer, vamos procurar aqui uma função em que o resultado dá o número 3 positivo. Então daí nós poderemos
Você não precisa construir, como é que se chama? Gráfico. Nem precisa fazer aquela tabela, desde que você veja onde é que atingiu o X, o G de X, onde é que atingiu o X, o valor é 3. Então vejamos qual das alternativas dá um número positivo, 3. Vejamos aqui, menos X, menos 3. Então, o menos X, menos 3, 3 quando passa para o segundo membro, torna-se positivo. E aqui torna-se negativo. Logo, o negativo passa para lá, torna-se x igual a menos 3. Então, quer dizer, a opção A está errada, porque a reta interseta no x, nos eixos do x no número 3 positivo. Então, enquanto que aqui o resultado desta função é menos 3. Aqui, a linha B, x mais 3 é igual a 0. Então, x é igual a menos 3 também. Descartamos, porque a reta interseta no eixo do x quando o x é 3. A linha C, g de x é igual a menos 3 mais 3 é igual a 0. Então, 3 quando passa por segundo membro torna-se negativo, fica menos x, menos 3. Menos menos fica mais, logo x é igual a 3. Muito certo. Então, o que é que tu tens que fazer? Se tu encontras uma solução destas, por exemplo, esse g de x é igual a 3 positivo, em que o nosso g, aqui a reta de g, interseta no eixo do x, no 3. Então, esta é a nossa solução. Então, não pare aí. Certifique se tem uma outra em que 3 o resultado é o 3 positivo. Então, se tu encontrares duas opções, é daí que tu vais trabalhar essas duas funções. Mas se encontrar apenas uma, não precisa construir tabela. Esta opção que você encontrou é esta solução. Então, vejamos isso aqui. Se for menos 3, não vamos precisar trabalhar nada. Apenas vamos escolher a opção. Agora, se esta der um x positivo, um 3 positivo, nós teremos que trabalhar os dois para certificar qual será o mais adequado. Então, x menos 3 é igual a 0, x é igual a 3. Então, nós aqui estamos na situação em que duas funções correspondem a este gráfico. Quer dizer, ou não exatamente corresponde ao gráfico, corresponde à interseção, quer dizer, interseta o eixo do x quando o x é igual a 3. Então, aqui é igual a 3, aqui x é igual a 3, aqui x é igual a 3. Agora, vamos ter certeza qual das funções não pertence. Para isso, vamos precisar de construir a tabela. Então, como eu acabava de explicar aí, a linha C e a linha D são as que estão a concorrer ou estão aproximadas à solução que nós queremos. Então, g de x é igual a menos 3 mais 3. Então, menos 3 é igual a menos 3, porque, aliás, menos x é igual a menos 3, porque x3 aqui era positivo, e menos menos fica mais, x é igual a 3. E x3, quando passa para o segundo membro, fica positivo. Então, vamos trabalhar apenas duas funções. Além de você resolver a linha A, B, C, D. Então, você acaba levando muito tempo só por causa de coisas como essas. Agora, vamos construir as nossas tabelas primeiro. Tabela dos valores. Outra dica que eu quero vos dar é acerca dos números. Veja só. Aliás, desculpa, veja só. Aqui no Y, se você for a verificar, embaixo não temos nenhum número negativo e aqui não temos nenhum número negativo. E aqui no X, o número negativo, o número último que nós temos, o positivo é 3. Aqui também no Y, o número último que nós temos é 3. Então, só que não está escrito, porque é 0, 0, 1, 2, 3. Então, para tu não levares muito tempo, só escreva aqui x2, x3, x1, x0. Não precisa escrever x menos 1, x menos 2, menos 3, porque lá no gráfico não tem números
negativos. Atenção, essas dicas são muito importantes. Se tu captares isso, poderá te ajudar no momento da realização do exame. Então, quando tu tens esse tipo de exercício, primeiro estude o gráfico. Qual é o comportamento do gráfico? O comportamento desse gráfico é que não tem nenhum número negativo, seja para x, assim como para o y. Começa de 0 até 3 e termina no 3. E não precisa colocar, por exemplo, começar de 4, depois 3. Não. Porque termina no 3, logo o gráfico nos facilita em ganhar tempo. Não precisa colocar 10, isso não precisa. É só colocar 3, 2, 1, 0. Então a função que nós queremos usar nesta tabela é esta aqui. Menos g de x menos 3. Então onde nós tivermos aqui 3, onde nós tivermos x, vamos colocar menos o 3 e até sucessivamente. Então menos 3 mais 3 igual a 0. Menos 2 menos 3 igual a 1, menos 1 mais 3 igual a 2, menos 0 igual a 3. Já temos a primeira função, a tabela, aliás. Vamos para aqui, x é igual a 3 também, porque os dois, o x é igual a 3. Só que os valores são diferentes. Então, 3 menos 3 igual a 0, 2 menos 3 igual a menos 1, 1 menos 3 igual a menos 2, 0 menos 2 é igual a menos 3. Então, se tu não queres levar muito tempo, aqui, quando tu tens duas opções, tu já tens a solução. Como é que tu podes olhar a solução? É muito simples. Veja só, quando x é 3, y é 0. Quando x é 2, y é 1. Quando x é 1, y é 2. Quando x é 0, y é 3. Quando x é 3, esta função de baixo, y é 0. Quando x é 2, y é menos 1. Logo, tu descartas y é igual a menos 1. Como eu acabei de explicar, que neste gráfico não tem nenhum número negativo. Logo, descartamos esta função de baixo, antes mesmo de podermos esboçar o gráfico. Eu esbocei o gráfico só para poder vos dar a mais certeza. Temos aqui, vamos ver a primeira tabela. Quando x é 3, y é 0. Então, quando x é 3, y é 0. Então, colocamos ponto no x, no 3. Quando x é 2, y é 1. Então, quando x é 2, y é 1. Quando x é 1, y é 2. Quando x é 1, y é 2. Quando x é 0, y é 3. Quando x está aqui no 0, y está lá no 3. Então, traçamos a reta. Então, se tu fores a verificar, a reta passou no 3. Vamos verificar aqui. A nossa reta aqui também passou no 3. Onde é que passou mais? Neste ponto 2. E nesse ponto, quando x é 1. Vejamos se passou quando x é 1. Exatamente, passou. Entre 1 e 2, quando x é 1. E aqui tem 3, só que não está escrito. É 0, 1, 2, 3. Então, aqui também passou no 3. 0, 1, 2, 3. Então, o gráfico certo é este. Então, este gráfico, veja só, ele tem números negativos, logo o gráfico está por baixo. Então, nós acabamos de certificar. Veja só, se nós não usássemos, ou se não quiséssemos descobrir essa questão de uma expressão, uma função analítica facilita. Logo, se tu descobrir onde corta o x, então você deve encontrar onde x é igual a 3 positivo. Então veja só, que este gráfico corta no x positivo, só que o y é todos os números do y negativo, enquanto deve ser esta aqui. Então, é uma grande dica que eu acabo de vos dar. Se vocês usarem essa dica, vão poupar muito tempo. Vejamos só, nós seríamos obrigados em ter 4 gráficos para, veja só, fazer uma tabela, 2, 3, 4, depois fazer 4 gráficos. Isso seria um grande trabalho. Então, para poupar o tempo, nós resumimos nisso. Então, a opção certa é a opção C. Esse gráfico de g de x representa g de x igual a menos 3 mais 1. Agora, se não tivesse, por exemplo, se esta opção, se aqui fosse, por exemplo,
se aqui x na linha D, se x fosse igual a menos 3, não seria necessário provar com as tabelas. Agora, nós só provamos com as tabelas quando temos duas opções que dão o mesmo valor. Então, essa é uma super dica que eu acabei de deixar aí. Deixe seu comentário porque, pronto, você sabe, não são coisas tão fáceis, mas é simples. Então, vamos para a pergunta número 34. Então, o gráfico é para responder o número 33 e o 34. O que é que diz o número 34? Vejamos. É g de x menor que f de x para x igual a... Então, aonde é que o gráfico f é maior e o gráfico g é menor? Vamos estudar primeiro o gráfico. Então, aqui deve dizer que g de x deve ser menor e f de x deve ser maior. Então, f de x é essa curva, acho que é uma função logarítmica, então essa aqui é analítica. Então, f de x deve ser maior e g de x deve ser menor. Isso é muito simples. Como é que se vê o crescimento do gráfico? Vejamos só. Quando nós saímos daqui, quando nós saímos de 3 para lá em cima, se nós formos a traçar uma linha paralela imaginária, de cima para baixo, é assim como que tu poderás identificar aonde que o gráfico está a crescer e onde que o gráfico está a diminuir. Então, este gráfico saiu de 3 e vai para 2 e vai para 1, foi para 0. Então, veja só que está a decrescer. E depois de 0, vai para menos 1, menos 2, menos 3, até ao menos infinito. Então, ele cresce e termina aqui no 3. Então, que esse gráfico é diferente. Ele sai do 0, de menos infinito, passa no 0, 1, o 2, e enquanto mais ele vai para lá, o y vai fazer o quê? Vai crescendo. Quer dizer, então, qual seria a melhor solução que nós poderíamos ter depois de termos estudado desse caso? Então, esse vai diminuir na medida que vai para cima. Esse aqui vai aumentar na medida que vai para cima, para lá em cima. Então, para este lado, f de x é maior e para este lado, g de x é menor. Então, para este lado, g de x é maior, para este lado, f de x é maior. Então, nós queremos encontrar o intervalo onde f de x é maior. A linha A. Intervalo aberto. O que é que significa intervalo aberto? Intervalo aberto quer dizer ainda tem mais números que fazem parte, como posso dizer? Fazem parte do gráfico. Ou fazem parte do intervalo, a melhor expressão é esta. Então, quando coloca-se intervalo aberto, quer dizer ainda tem números que fazem parte. Quando é fechado, quer dizer começa daí ou termina aí e começa daí. Então, vejamos aqui, x pertence ao conjunto do intervalo aberto, pertence ao intervalo aberto de menos infinito. Então, estamos a falar, agora nós vamos analisar o x, não vamos analisar eixo do y, vamos analisar eixo do x. Como eu estava a dizer, o x aqui é 3 e lá, aqui é 0, passa daqui, porque aqui você não pode contar esse 3 que está aqui, não. Esse 3 é y, nós estamos a falar de x. Esse gráfico que passou aqui onde interseta aqui, quer dizer que x é 1 e x não é 2, porque isso aqui é y. Então nós queremos estudar x, não se atrapalhe, atenção, não se atrapalhe. Não pode ver o gráfico está muito em cima e pensar que, por exemplo, aqui o gráfico está muito em cima e aqui está muito embaixo. E pensar que aqui é maior e aqui é menor. Não. Aqui é maior por quê? Porque f de x é 2 e x é 1. Aliás, para y é 2 e x é 1. Então, nós estamos a estudar o x apenas. Então, vejamos, intervalo aberto de menos infinito é este lado. Menos infinito
até 1. Então, está a dizer que a partir daqui até aqui, g de x é maior. Aliás, é menor. Intervalo aberto até 1. Isso é muito certo. Esta opção está muito certa. Por quê? Porque desde aqui, o menos infinito, até aqui, o g de x fica no zero. Então, estando no zero, continua, até 1. Enquanto que o y, aqui estão a igualar. Essa opção ainda não está bem explicada. Vamos ver as outras para certificar. X pertence a 1 ao mais infinito. 1 a partir de 1 ao mais infinito. Ao mais infinito. Então o gráfico que nós estamos a estudar é este. Aqui, a partir daqui até aqui, vamos traçar linhas imaginárias. Este vai crescendo. E para o mais infinito, ele vai baixando. Ele terminou aqui, no 3. B. X é igual a menos infinito. Menos 8. Esta parte. Intervalo aberto. Todo lado. Não, está errado. X pertence ao intervalo aberto de 1 mais... Não. Opção D e opção B estão errados. Porque são tudo, quer dizer, deste lado, assim como deste lado, as funções ou a função g de x é menor. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então vamos estudar entre a opção A e a opção C. Vejamos. Essa está a dizer intervalo fechado de 1 ao mais infinito. Nós queremos aonde g de x é menor. Então, g de x é menor a partir daqui. E ao menos infinito até 1. Exatamente. Porque na medida em que ele vai subindo para lá, ele vai diminuindo. Então, diminui para o menos infinito. Ficamos com a opção A. A soma de g de 3 mais f de 1 é... este exercício, eu não sei como é que eles fizeram. Normalmente, g de 3 mais f de 1, primeiro nós tínhamos que ter a função g de x e f de x. Mas aqui na afirmação nós não podemos usar esta função g de x. Por quê? Porque disse que responde às perguntas de 33 e 34. O número 35 não está incluso, é um número separado. Então, vamos somar o número 3 com o número 1, que dá 4. E já está. 36. Qual é o domínio de existência da expressão raiz de 1 menos x? Raiz de x... Então, nós queremos aí o domínio da existência. O domínio da expressão raiz de 1 sobre x é determinado pelos valores de x, que fazem com que a expressão seja real. No entanto, note que a raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Portanto, o denominador x não pode ser negativo. Então, para que a raiz 1 de x seja real, 1 de x deve ser maior ou igual a zero. Isso implica que x não pode ser igual a zero, pois 1 sobre 0 é indefinido. Em resumo, o domínio da expressão de x
que x é maior que zero para evitar divisão por zero, e x deve ser diferente de zero, portanto, o domínio de x deve ser de zero. Então, o que é que está a acontecer aqui? Eu já ensinei isto quando temos como é que podemos resolver uma expressão que está dentro da raiz. Vamos simplificar, vamos levar ambos os termos ao quadrado, a raiz desaparece e ficamos com 1 sobre x. Então, x, uma vez que 1 está a dividir com x, 1 deve ser x deve ser igual a 1. Então, sendo x igual a 1, x igual a 1, isso porque a expressão requer que x seja positivo para evitar divisão por zero e a raiz quadrada. Então, nós temos aqui x igual a 1. Então, uma vez que nosso x é igual a 1, vamos ver qual é a opção certa. R pertencente deve ser R positivo. Então, a opção certa é a opção B, porque x é igual a 1. Então, 1 é o conjunto dos números reais positivos. Não pode ser positivo incluindo zero, não. E também não pode ser negativo e não pode ser reais. Deve ser só positivo, porque para que tenhamos o domínio da existência, x não pode ser zero. Então, temos aí 36, 37. Estamos quase para terminar. Considera a função f pertencente ao conjunto de números reais, definida por f de x, x mais 3, se x for maior ou menos que 1, 4. Qual é o valor de limite de f de x? Então, quando nós temos esse tipo de limite, chama-se limites laterais. Queremos descobrir a direita e a esquerda. Como é que são determinados os limites laterais? É muito simples, é só separar primeiro a condição que nós temos. Vamos ver esses exemplos. Vamos estudar o comportamento de uma função quando x tende para A, considerando uma associação x de valores de que tende para seja y, correspondente y. Exemplo, vamos considerar a função f de x 2x mais 4 atribuído a x valores aproximados de 2, mas menores que 2. Temos. Então, nós queremos, aqui x é negativo. Então, x menores que 2. Então, x menos 1, 2. Estamos a atribuir números que estão a aproximar a 2, mas devem ser menores que 2. Então, vamos substituir aqui onde vem menos 1 com x. Então, 2 vezes 1,9 mais 4 dá isto, e a seguir dá isto. Então, na medida que x aproxima a 2, y aproxima a 8. O gráfico é este. O que é que nós temos a dizer com isso? Para que x, então, representa na forma negativa, onde o sinal significa que aproximamos de x de 2 por defeito, onde 8 é chamado limite lateral esquerdo. Então, quando são números menores, quando usa-se o sinal menor, nós estamos a falar de limite lateral esquerdo. Quando é maior, exatamente, limite lateral direito. Vejamos assim, aqui. Se agora atribuímos a x valores próximos de 2, mas maiores que 2, que estão perto de 2, mas maiores que 2. Então, os números que estão perto de 2 são estes, 8,2, os resultados. Então, x para a direita, que é mais, y também é 8. Então, quando nós encontramos esse tipo onde o 8 chama-se lateral direito, disse que 8 é o limite à direita de f de x no ponto 2. Observamos que em ambas as tabelas, quando x se aproxima cada vez mais de 2, f de x aproxima-se cada vez mais de 8. Uma função tem limite no ponto. O limite de uma função num ponto, quando existe, é único. Então, dizemos que existe o limite num ponto quando o limite é finito. Então, se nós formos a verificar, aqui os resultados são os mesmos. Aqui nós y tivemos 8 e aqui limites tivemos 8. Existem limites laterais indeterminados. São indeterminados ou impossíveis quando
o valor dos y são diferentes. Então, o nosso exercício ali que nós temos, ele é um pouco complicado, mas é simples. Então, temos isso aqui, x mais 3, aqui é maior. Queremos números maiores que menos 1. À direita. Então, menores ou igual. Atenção, menores ou igual. Aqui já a função é diferente. Enquanto que aqui só queres números maiores que 1. Não queres igual que 1. Maiores ou igual a 1. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos representar da mesma maneira como representava. X, f de x, x mais 3. Então, números que estão aproximando a menos 1, que é à direita, são estes. Menos 1,01, menos 1,00002. Então, esses números estão a aproximar a 1. Não passam 1. Então, são maiores também que menos 1. Então, o que é que nós vamos fazer? Aqui onde nós temos menos 1, ali onde temos x, vamos substituir com os números de x que nós temos. Porque temos x, são valores de x. Os resultados são estes. Então, se nós formos a verificar, temos 1,99, 1,99, 1,99998. Y tende para 2. Vejamos aqui. 1,99, 1,99, 1,99. Uma vez que aqui f de x apenas é igual a 4. E aqui quer-se números menor ou igual a menos 1. Números menores ou igual a menos 1. Então, uma vez que nós não temos x, vamos usar o resultado da primeira função. Então, usando o resultado da primeira função, vamos subtrair 4 menos este valor, 4 menos esse valor, menos este. Sempre aproxima 2, 2, 2. Então, quando x tende a 4, à esquerda, y é igual a 2. Quando x tende para menos 1, à direita, y é igual a 2. Então, o resultado é 8. Então, são limites. Aliás, o resultado é 2, a linha B. Qual é a primeira derivada da função f de x ln x sobre 10? Derivada nós conhecemos. O que é derivada? We know what is. Então, número 1. Primeiro vamos começar, vamos com a função original. Temos aqui, esta é a função original, ln x sobre 3. Aplicamos a regra da cadeia, que diz que a derivada de ln(u) em relação a x é 1 sobre u vezes du sobre dx. Então, vamos usar esta condição. Neste caso, u é igual a x sobre 3. Então, 1 sobre x sobre 3 é igual a d sobre dx, x sobre 3. Agora, vamos derivar o x sobre 3 em relação a x, o que é simplesmente 1 sobre x. Então, ficamos com 1 sobre x, 1 sobre x sobre 1 vezes 1 sobre x. Aqui é multiplicação, é muito simples. É vezes numerador com numerador, denominador com denominador. Ficamos com 3 sobre x vezes 1 sobre 3. Também, mesma coisa, 3 vezes 1. 3 vezes 1. Aliás, aqui nós vamos usar a simplificação. 3 com 3. Simplificamos, ficamos com 1 sobre x. 1 sobre x. Então, 1 sobre x, temos a solução aqui. Opção D. Considera a função f de x, x menos 1 sobre x mais 2. Então, o valor de f de 1 é a primeira derivada. Quando tu veres assim, essa é a primeira derivada. Se tivesse 2 pontinhos em cima do f, seria a segunda derivada. Então, qual é a primeira derivada desta expressão? Qual é a Então, a nossa expressão é essa. Primeiro, vamos encontrar a derivada de f de x. Utilizando a regra do quociente, vamos obter o seguinte. Então,
Aqui nós estamos a x menos 1, x mais 2. Regra de quociente é divisão. Então ficamos com x2 menos x menos 1, x ao quadrado. Simplificamos os termos. Temos x mais 2, aqui temos x mais 2. E aqui ficamos com x menos 1. Então, a regra do quociente, como eu estava a referir, a regra do quociente é o numerador, o denominador passar para o numerador ou duplicar o denominador. Então, esse x sobre 2 passa em cima a subtrair com x menos 1, uma vez que aqui deve ser 2, é por isso que está elevado ao quadrado. Então, estando ao quadrado, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui x mais 2. Então aqui nós vamos fazer a multiplicação de x menos x, que é x ao quadrado. É x menos 1. Então isso tudo vai dar 3. Isso pode fazer com mais calma em casa, desenvolver porque aliás, aqui nós estamos a falar de subtração. Exatamente. X mais 2 menos x menos 2. Então, x menos x é 0. 2 mais 1 é igual a 3. Simplificamos x com x porque são iguais. Aliás, não são iguais, são simétricos. E ficamos com o 2 e 1. Então, menos menos é mais. 2 mais 1 é igual a 3. 3 sobre x sobre 2 elevado a 2. Então, avaliar em x é igual a 1. Então, nós queremos a primeira derivada. X deve ser f de 1. Onde tiver x, vamos tirar o x e colocar 1. E obteremos o seguinte. 1 mais 2 é igual a 3. 3 elevado a 2 é igual a 9. E 3 dividido por 3 é igual a 1. E 9 dividido por 3 é igual a 3. E por fim temos esta solução. 1 sobre 3. A linha C. Seja f de x igual a x ao quadrado, derivável em x igual a 1, que é a primeira derivada. Qual é o valor de limite de f de x igual a menos f de 1? Este é o último número. É o nosso último número. Então, para nós podermos calcular isto, uma vez que x tende para 2, onde f de x é igual a x ao quadrado, e a função é derivável em x igual a 1, podemos usar a definição de derivada. Então, encontrar a derivada de f de x é muito fácil. Então, f de x é igual a x ao quadrado, a primeira derivada é esta, 2x. Então, já temos a primeira derivada aqui, é 2x, é só substituir x com 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Então, vamos expressar a diferença do quociente. Então, temos f de x, x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado menos 2. Então, simplificar a expressão. Então, temos x ao quadrado menos 1. É aquela situação que nós tínhamos, x mais 1, x menos 1. Então, vamos cortar este com este, são simétricos. Sendo simétrico, ficamos com x mais 1. E terminamos o nosso exercício com sucesso. Então, esperamos que tenhamos ajudado. Não vamos parar por aqui. Ainda daremos preparação. Queremos dar aí como é que vocês podem simplificar raízes, como é que se pode lidar com exercícios com raízes, porque muita gente tem dificuldades. Quando encontra uma raiz, pensa que pronto, já não é possível. Matemática é só você olhar para o número. Se tu tens uma incógnita, olhe no número, como fosse o número. Então,
É assim como funciona. Se inscreva no canal, partilhe com seus amigos e esperamos que tenhamos ajudado e até a próxima.